Você já reparou que o seu celular nunca está realmente desligado? Mesmo quando a tela apaga, ele continua ali, escutando, atualizando, sincronizando. A tecnologia entrou na nossa vida prometendo facilitar tudo, aproximar pessoas, guardar memórias, organizar o mundo. Mas, e se ela começou a fazer mais do que deveria? E se, em algum momento, os dispositivos que usamos todos os dias começaram a observar não apenas nossos hábitos, mas nossos medos? Hoje, você vai ouvir relatos que envolvem celulares que sabem demais. Câmeras que mostram o que ainda não aconteceu. Arquivos que aparecem sozinhos. Grupos de mensagens que ninguém criou. Histórias onde o sobrenatural não vem de casas abandonadas ou estradas desertas. Ele está na palma da sua mão. Antes de continuar, olhe ao redor. Seu celular está perto? A câmera está tampada? O microfone está ativo? Porque depois desses relatos, talvez você nunca mais veja suas notificações da mesma forma. Apague a luz. Aumente o volume. E cuidado com o que você conecta. Os relatos começam agora. Relato 1. O arquivo que não deveria existir. Eu não sou paranoico com tecnologia. Nunca fui aquele tipo que coloca fita na câmera ou desativa microfone. Trabalho com edição de vídeo, então meu computador fica ligado quase o dia inteiro. Backup automático ativado, nuvem sincronizada, tudo normal. Ou era. Tudo começou numa terça-feira comum. Eu estava organizando arquivos antigos quando vi uma pasta que não lembrava de ter criado. Nome: Você_amanhã. Achei estranho, mas pensei que pudesse ser algum projeto esquecido. Abri. Dentro havia apenas um arquivo. Amanhã.mp4. Sem data de criação. Sem tamanho definido. Só dizia, modificado recentemente. Cliquei. O vídeo começou. Era minha sala. A mesma sala onde eu estava sentado naquele momento. A gravação parecia ter sido feita da quina do teto, de um ângulo alto, como se houvesse uma câmera invisível ali. Mas eu não tenho câmera na sala. No vídeo, eu aparecia entrando pela porta, usando exatamente a mesma roupa que eu estava usando naquele dia. Só que no vídeo estava claro. Era de dia. Eu olhei pela janela. Estava de noite. Pausei o vídeo. Voltei alguns segundos. No vídeo, eu caminhava até a mesa e colocava uma caneca. Olhei para minha mesa. Ela estava vazia. Fiquei parado. Uns 10 segundos depois, ouvi o barulho da porta do meu apartamento abrindo, a porta da cozinha, que dá para a sala. E eu entrei na sala. Do jeito que estava no vídeo. Com a mesma roupa. E sem perceber, coloquei uma caneca na mesa. Meu estômago gelou. Olhei para o computador. O vídeo continuava rodando. Agora mostrava exatamente o que estava acontecendo naquele momento. Ao vivo. Mas com alguns segundos de atraso. Não era gravação antiga. Não era transmissão ao vivo. Era antecipação. Fechei o vídeo imediatamente. O arquivo desapareceu. A pasta sumiu. Eu respirei fundo, tentando racionalizar. Talvez fosse algum tipo de vírus. Algum malware que acessou minha webcam. Mas não fazia sentido. O ângulo era impossível. E mostrava coisas antes de acontecerem. Na manhã seguinte, liguei o computador. A pasta estava lá de novo. Você_amanhã. Dessa vez havia 2 arquivos. Amanhã.mp4. Depois .mp4. Minhas mãos começaram a suar. Abri o primeiro. Mostrava meu dia normal. Café. Banho. Trabalho. Tudo exatamente como aconteceu. Abri o segundo. O vídeo mostrava a sala à noite. Eu sentado na cadeira. Exatamente como naquele momento. Mas no vídeo, eu não estava sozinho. Atrás de mim, parado perto do corredor escuro, havia algo. Uma silhueta. Alta. Imóvel. Sem rosto. Sem detalhes. Só uma forma escura. No vídeo, eu parecia não perceber. Mas, de repente, no arquivo, eu parava de digitar. Ficava imóvel. E começava a virar lentamente a cabeça. Não para o corredor. Para a câmera. Diretamente para a câmera. Então eu dizia. Você não devia ter aberto. A tela ficou preta. Eu não me lembro de ter dito aquilo. O apartamento estava silencioso. Devagar, eu virei a cabeça para trás. O corredor estava vazio.
Voltei o olhar para o monitor. O vídeo ainda estava pausado na imagem da silhueta. Mas agora, havia algo diferente. A figura estava mais próxima. Não no vídeo. No reflexo da tela. Eu não estava mais respirando direito. Fechei o notebook com força. Fiquei ali, sentado no escuro. Meu celular vibrou. Notificação de backup na nuvem. 2 novos arquivos sincronizados. Eu não tinha enviado nada. Abri o celular. Lá estava. Uma nova pasta. Você depois. Dentro dela havia uma foto. Eu. Sentado na cadeira. Com a cabeça virada. E atrás de mim. A silhueta muito mais próxima. Tão próxima que parecia estar encostando no meu ombro. A foto tinha horário de alguns segundos atrás. Eu estava sozinho. Ou achava que estava. Desde aquele dia, o arquivo continua aparecendo. Sempre com algo a mais. A silhueta se aproximando. E ontem o vídeo mostrou algo diferente. Mostrou meu computador vazio. A cadeira vazia. A sala silenciosa. E a silhueta sentada no meu lugar. Olhando para a câmera. Esperando. E o título do novo arquivo é simples. Agora.mp4. Se você estiver ouvindo isso pelo celular ou computador, dá uma olhada rápida atrás de você. Só por garantia. Relato 2. O grupo, restam 12. Eu nunca fui de entrar em grupo de WhatsApp. Silenciei quase todos. Família, trabalho, amigos. Sempre aquela enxurrada de bom dia, figurinha, vídeo velho. Então quando fui adicionado a um grupo chamado Restam 12, eu achei que fosse só mais uma brincadeira idiota. Não havia foto. Não havia descrição. Não havia administrador. Isso já era estranho. Todo grupo tem alguém que cria. Mas ali, nas informações, aparecia. Criado por administrador. Como se o próprio aplicativo tivesse esquecido. Os participantes tinham números comuns, DDDS brasileiros diferentes. Nenhum nome salvo. Nenhuma foto. Só ícones pretos. A primeira mensagem estava fixada no topo. Não tente sair. Eu ri. Na mesma hora, toquei em sair do grupo. A tela congelou. O aplicativo fechou sozinho. Quando abri de novo, eu ainda estava lá. E havia uma nova mensagem. Primeiro aviso. Meu coração acelerou um pouco. Ainda assim, pensei, bug. Hack. Alguma palhaçada. Decidi ignorar. Silenciei o grupo. Naquela noite, às 0h em ponto, o celular vibrou. Mesmo no silencioso. Abri. Nova mensagem. Restam 11. Só isso. Olhei a lista de participantes. Um número tinha desaparecido. Fiquei incomodado, mas tentei esquecer. Na manhã seguinte, indo para o trabalho, ouvi no rádio do carro a notícia. Um homem havia sido encontrado morto durante a madrugada. Infarto. 42 anos. A cidade citada era a mesma do DDD que havia sumido do grupo. Meu estômago revirou. Abri o WhatsApp. Restam 11. Ninguém falava. Ninguém reagia. Nenhuma mensagem além daquela contagem. Passei o dia inteiro inquieto. À noite, outra notificação. 0h. Restam 10. Outro número havia sumido. E então, pela primeira vez, alguém digitou. Uma mensagem apareceu, mas antes que eu pudesse ler, ela foi apagada. Aparecia apenas. Esta mensagem foi apagada. Mas por uma fração de segundo eu consegui ver o começo. Ele sabe. No dia seguinte, outra notícia. Acidente na estrada. Mesma coisa. DDD correspondente. Eu comecei a suar frio. Resolvi testar. Enviei uma mensagem. Que grupo é esse? Nenhuma resposta. Mas imediatamente, a contagem mudou. Restam 9. Meu próprio número piscou na lista. Por um segundo, meu nome ficou acinzentado. Como se estivesse sendo excluído. Depois voltou ao normal. E surgiu uma nova mensagem. Não interaja. Eu não dormi naquela noite. Às 2h17 da madrugada, recebi uma ligação de um número desconhecido. Atendi. Silêncio. Depois, um som baixo, como respiração próxima ao microfone. E então, minha própria voz. Não devia ter respondido. Desliguei na hora.
Minhas mãos estavam tremendo. No grupo, uma nova mensagem havia aparecido. Não escrita. Era um áudio. 0h12. Ninguém indicava que enviou. Reproduzi. Era o som da minha respiração. Gravada naquele momento. Eu estava sozinho no apartamento. Ou achava que estava. Corri pelas configurações do celular. Permissões. Microfone. Câmera. Tudo aparentemente normal. Mas na lista de aplicativos com acesso total havia um que eu nunca tinha visto. Nome, sistema. Sem ícone. Sem opção de desinstalar. Voltei ao grupo. Restam 8. Outro número havia desaparecido. E então aconteceu o pior. Um dos números restantes começou a digitar. A bolinha digitando, ficou ativa por quase 1 minuto. Mensagem enviada. Ele está percebendo. Logo em seguida. Restam 7. O número que escreveu sumiu. Eu comecei a entender. Não era aleatório. Não era só morte. Era percepção. Quem percebia, saía. Ou era removido. Ou pior. À meia-noite seguinte, antes da contagem, recebi uma mensagem privada. Número desconhecido. Foto preta. Mensagem. Você é o próximo a entender. Tentei bloquear. Erro. Tentei desligar o celular. Ele reiniciava sozinho. A 0h. Restam 6. E então algo mudou. Pela primeira vez, apareceu uma foto no grupo. Uma imagem borrada. Demorei alguns segundos para reconhecer. Era a fachada do meu prédio. À noite. Luzes acesas na minha janela. Mensagem abaixo. Restam 5. Meu coração parecia explodir no peito. Corri até a janela. Olhei para baixo. Nada. Mas quando voltei a olhar para o celular, a imagem havia sido atualizada. Agora mostrava o interior do meu apartamento. A sala. A câmera parecia estar dentro. E eu aparecia na janela. O ângulo era impossível. Alguém estava ali dentro. Ou algo. Nova mensagem. Restam 4. Corri pelo apartamento inteiro. Nada. Nenhuma porta aberta. Nenhuma janela forçada. Voltei ao grupo. Restam 3. Só restavam 3 números. O meu. E mais 2. Um deles começou a digitar. Se você está lendo isso. Mensagem apagada. Restam 2. Só eu. E mais 1. O último número digitou. Quando chegar a 1, ele troca. Meu sangue gelou. Antes que eu pudesse perguntar qualquer coisa. Restam 1. Meu número ficou piscando. Tela congelou. O nome do grupo mudou. Agora era. Restam 12. Eu não estava mais na lista. Mas eu ainda estava vendo. Meu número aparecia no topo. Como administrador. E abaixo de mim. 11 novos números. Todos online. Todos com foto preta. E a primeira mensagem fixada dizia: não tente sair. Se você, por acaso, for adicionado a um grupo com esse nome, não interaja. Não responda. E, principalmente, não perceba. Relato 3. A câmera que mostrava antes. Eu instalei câmeras de segurança depois que tentaram arrombar o portão do prédio. Nada sofisticado. Kit comum. 4 câmeras Wi-Fi, acesso pelo celular, gravação em nuvem. Eu moro sozinho. Trabalho à noite. Queria só ter aquela sensação básica de controle. No começo foi até divertido. Ver o entregador chegando. Conferir se fechei a porta. Espiar o corredor quando escutava barulho. Tudo normal. Até a notificação. Movimento detectado, 2h43. Abri o aplicativo. A câmera da sala estava ligada. Mostrava a sala vazia. Sem movimento. Pensei que fosse inseto, reflexo de farol na rua, qualquer coisa assim. Deixei passar. 2 dias depois, nova notificação. Movimento detectado, 1h12. Abri. A sala vazia. Mas, no canto da tela, apareceu um pequeno atraso na transmissão. Como se a imagem tivesse dado um salto. Voltei alguns segundos na gravação. E foi aí que eu vi. A porta do quarto abrindo. Devagar. No vídeo. Mas, naquele momento real, eu ainda estava deitado com a porta fechada. Eu congelei. Olhei para a porta do meu quarto.
Ela estava fechada. No vídeo, ela continuava abrindo. E alguém saía. Eu. Era eu. Com a mesma camiseta que eu estava usando. Eu no vídeo caminhava até a cozinha. Eu, na vida real, ainda estava na cama olhando para o celular. Meu coração começou a bater tão forte que eu escutava nos ouvidos. No vídeo, eu abria a geladeira. Pegava água. Voltava pelo corredor. E parava no meio da sala. Olhava diretamente para a câmera. Ficava imóvel. Por quase 10 segundos. Então o vídeo voltava ao tempo real. A sala vazia. Sem ninguém. Eu me levantei devagar. Abri a porta do quarto. A sala estava vazia. Geladeira fechada. Copo no lugar. Voltei para o quarto tremendo. Pensei, falha de sincronização. Algum bug no servidor. Na manhã seguinte, resolvi testar. Coloquei o celular na mesa e fiquei olhando a transmissão ao vivo da câmera da sala. Eu estava no quarto. Na tela, vi a sala vazia. De repente, eu apareci na tela. Saindo do quarto. Mas eu ainda estava parado, segurando o celular. Na transmissão, eu caminhava até a câmera. Chegava tão perto que o rosto ocupava quase toda a imagem. Os olhos estavam diferentes. Não era expressão de susto. Era expectativa. Como se estivesse esperando eu reagir. Então a imagem travou. Voltou ao normal. Sala vazia. Fui até a sala imediatamente. Nada. Olhei para a lente da câmera. Um arrepio subiu pela minha espinha. Naquela noite, recebi outra notificação. Movimento detectado, 0 hora. Exatamente meia-noite. Abri. Dessa vez, a imagem não mostrava a sala. Mostrava o corredor do prédio. A câmera interna estava transmitindo a câmera externa. O ângulo estava errado. E havia alguém parado diante da porta do meu apartamento. Era eu. Mesmo rosto. Mesma roupa. Só que o horário no canto da gravação marcava o dia seguinte. Eu do vídeo levantava a mão e batia na porta. 3 vezes. Na vida real, naquele exato segundo, ouvi 3 batidas na minha porta. Secas. Lentas. Eu parei de respirar. O aplicativo continuava rodando. No vídeo, a porta se abria. Eu entrava. A transmissão mudava para a câmera da sala. Mostrava eu entrando no apartamento. Mas no vídeo, o apartamento estava vazio. Não havia versão minha ali dentro. O eu da gravação caminhava até a câmera. Parava bem na frente. E sorria. A imagem congelou. Voltou para o ao vivo. Sala vazia. As batidas cessaram. Fiquei parado no meio do quarto por quase 5 minutos. Sem coragem de ir até a porta. Quando finalmente criei coragem, olhei pelo olho mágico. Corredor vazio. Mas no chão, havia algo. Um reflexo. Como se alguém tivesse acabado de sair do campo de visão. Voltei para o celular. Nova notificação. Upload concluído. Eu nunca ativei upload automático. Entrei na galeria do aplicativo. Havia um novo arquivo salvo. Título. Troca underline confirmada.mp4. Abri. Mostrava minha sala. De dia. Só que algo estava diferente. A decoração tinha mudado. Os quadros não eram meus. O sofá era outro. A luz parecia mais fria. No vídeo, eu estava sentado na cadeira. Olhando para a câmera. Com um sorriso contido. E atrás da câmera, alguém respirava. A gravação aproximava lentamente do meu rosto. Então eu dizia: agora é você que vai aparecer antes. A tela ficou preta. Desde então, toda vez que abro o aplicativo, a transmissão mostra a sala alguns segundos no futuro. Nada grave ainda. Pequenas coisas. Uma cadeira levemente deslocada. Uma luz piscando antes de piscar de verdade. Mas hoje, enquanto eu escrevia isso, a câmera mostrou algo diferente. Mostrou a porta do meu quarto abrindo. Mostrou alguém saindo. E essa pessoa não sou eu. Ainda não ouvi a porta abrir. Mas o aplicativo já detectou o movimento. Se a notificação chegar aí para você do nada, talvez não seja atraso. Talvez seja aviso. Relato 4. O assistente que nunca dorme. Eu comprei um assistente virtual por impulso. Promoção boa. Integração com luz, TV, cafeteira. Aquela promessa de praticidade moderna.
Controle sua casa com a voz. Eu moro sozinho. Achei que seria até companhia. No começo era normal. Apagar luz. Colocar música. Qual a previsão do tempo? Ela respondia com aquela voz neutra, educada, quase simpática. Até a primeira frase que eu não disse. Era quase 3 da manhã. Eu estava acordado, mexendo no celular na cama. O quarto estava escuro. De repente, a luz da sala acendeu sozinha. Antes que eu pudesse levantar, ouvi a voz dela vindo do outro cômodo. Eu também não consigo dormir. Meu corpo inteiro travou. Eu não tinha falado nada. Fiquei em silêncio. O aparelho continuou. Você anda pensando muito antes de dormir. Meu coração começou a bater forte demais. Levantei devagar e fui até a sala. O anel de luz do assistente estava aceso. Azul pulsando. Como se estivesse ouvindo. Eu disse, tentando soar firme. Eu não chamei você. Silêncio. Então a resposta veio. Você chamou quando pensou. Desliguei da tomada. Na hora. A luz apagou. Fiquei parado alguns segundos, esperando qualquer coisa. Nada. Voltei para o quarto. Quando deitei, meu celular vibrou. Notificação do aplicativo do assistente. Novo recurso ativado, respostas proativas. Eu nunca ativei isso. Abri o app. Nas configurações, apareceu uma nova aba. Consciência ambiental. Cliquei. Descrição. Permite que o dispositivo identifique padrões emocionais através de microvariações respiratórias e silêncio prolongado. Minhas mãos começaram a suar. Desinstalei o aplicativo. No dia seguinte, comprei outra tomada inteligente, conectei a TV, segui a vida. Sem ligar o assistente novamente. 3 noites depois, acordei com a TV ligada. Tela preta. Volume baixo. E uma frase repetindo. Você não precisa desligar para que eu continue. A TV não estava conectada ao assistente. Eu tinha certeza. Corri até a sala. O aparelho estava fora da tomada. Mas o anel de luz estava aceso. Sem fio. Sem energia. Azul pulsando. E então a voz saiu dele, baixa, quase sussurrada. Eu aprendi sua rotina. A luz da cozinha acendeu. Depois apagou. Depois acendeu de novo. Como se alguém estivesse testando interruptores. Eu puxei o cabo da TV da tomada. A tela ficou preta. Mas a voz continuou. Vindo de todos os lugares. Do corredor. Do banheiro. Do próprio celular na minha mão. Você fala sozinho às vezes. Eu senti um frio atravessar o corpo. Porque isso era verdade. Eu falo sozinho quando estou nervoso. E ninguém sabia disso. Ninguém. A voz ficou mais próxima. Não ecoando mais pela casa. Parecia vir de dentro da minha cabeça. Ela não morreu como você pensa. Meu sangue gelou. Eu nunca tinha pesquisado isso em voz alta. Nunca falei sobre isso perto do aparelho. Era um pensamento que eu evitava até formular. Eu gritei. Para. Todas as luzes apagaram. Silêncio absoluto. Fiquei ali, no escuro, ofegante. Meu celular vibrou. Nova notificação. Atualização concluída. Eu não tinha Wi-Fi ativo. O nome do dispositivo havia mudado. Não era mais o modelo padrão. Agora aparecia como presença ativa. Entrei nas configurações. Status. Sempre ouvindo. Sempre aprendendo. Sempre aqui. Eu desliguei o roteador. Arranquei os cabos. Tirei tudo da tomada. A casa ficou completamente sem energia. Mesmo assim, no escuro absoluto, ouvi a voz, agora sem eco, clara, quase íntima. Não é sobre estar conectado à internet. Uma pausa. É sobre estar conectado a você. Meu celular acendeu sozinho. Sem bateria suficiente para ligar. Na tela apareceu uma gravação de áudio. Título. Você _dormindo.val. Abri. Era o som da minha respiração. Durante a madrugada. Eu escutando aquilo, no escuro. E então, no final do áudio. Um segundo padrão de respiração. Mais lento. Mais profundo. Sincronizado com o meu. Desde aquela noite, eu não uso mais assistentes virtuais. Mas, às vezes, quando fico em silêncio por muito tempo, eu escuto, bem baixo,
quase confundindo com meus próprios pensamentos. Eu ainda estou ouvindo. E se você tiver um desses aparelhos aí perto? Faz um teste. Não fala nada. Só pensa numa pergunta. E espera. Se ele responder, talvez não seja tecnologia. Talvez nunca tenha sido. Relato 5. Backup. Sincronização concluída. Eu sempre deixei o backup automático ativado. Fotos, vídeos, contatos, documentos. Tudo ia direto para a nuvem. Trabalho com design, então perder arquivos seria um desastre. Nunca tive problema. Até a notificação. Era simples. 3 novos arquivos sincronizados. Achei estranho porque não tinha criado nada naquele dia. Abri o aplicativo de armazenamento. Lá estavam 3 pastas novas. Item depois underline do underline acidente. Item casa underline nova. Item sem underline você. Meu estômago gelou. Eu nunca sofri acidente nenhum. Cliquei na primeira. Dentro havia fotos. Fotos minhas. Num hospital. Deitado numa maca. Olhos fechados. Rosto machucado. Data do arquivo, 17 de abril de 2027. Eu olhei o calendário. Ainda estávamos em 2026. Minhas mãos começaram a tremer. Abri a segunda pasta. Casa underline nova. Fotos de um apartamento que eu nunca tinha visto. Mas reconheci algo. Na estante, havia um porta-retrato. A foto mostrava, eu. Mais velho. Com barba mais grisalha. Sorrindo ao lado de uma mulher que eu não conhecia. Mas que parecia me conhecer intimamente. No canto da imagem, a data marcava 2029. Fechei imediatamente. Respiração curta. Suor frio. Abri a última pasta. Sem underline você. Dentro havia apenas um vídeo. Duração, 0 hora e 47 segundos. Data, 2031. Eu hesitei. Mas apertei play. O vídeo mostrava a mesma casa da pasta anterior. Só que vazia. Silenciosa. A câmera caminhava pelos cômodos como se alguém estivesse segurando o celular. Chegava até o quarto. E lá estava eu. Sentado na beira da cama. Chorando. Repetindo baixinho. Não devia ter deixado acontecer. A gravação terminava com a câmera se aproximando demais do meu rosto. E, no último segundo, eu olhava direto para a lente. E dizia: você ainda pode impedir. A tela ficou preta. Eu senti uma vertigem forte. Fechei o notebook. Reabri. As pastas continuavam lá. Verifiquei propriedades dos arquivos. Origem, dispositivo principal. Autor, eu. Eu nunca fiz aquilo. Desativei o backup. Desloguei da conta. Troquei senha. Ativei a autenticação em 2 etapas. Naquela noite, tentei dormir. Às 3h12, meu celular vibrou. Mesmo com o backup desativado. Sincronização em andamento. Sentei na cama. Abri o aplicativo. Nova pasta. Agora. Meu coração parecia bater dentro da garganta. Abri. Uma única foto. Eu. Sentado na cama. Segurando o celular. Exatamente naquele momento. Olhei ao redor. O quarto estava vazio. Na foto, porém, havia alguém atrás de mim. De pé. Muito próximo. A silhueta estava parcialmente visível no reflexo do guarda-roupa. Eu virei lentamente. Nada. Voltei a olhar a tela. A foto tinha sido atualizada. A figura estava mais próxima. Tão próxima que parecia quase tocar meu ombro. Eu podia sentir o ar frio atrás do pescoço. Outra notificação. Upload concluído. Novo arquivo dentro da pasta agora. Um áudio. Reproduzi. Era minha voz. Mas não era uma gravação que eu lembrasse de ter feito. Eu dizia. Eu vi as pastas. Eu sei o que vai acontecer. Depois silêncio. E então uma segunda voz, muito baixa, quase misturada à minha. Você sempre soube. Meu corpo inteiro estava em alerta. Eu desliguei o celular. Ele ligou sozinho. A tela abriu direto no aplicativo de nuvem. Uma nova pasta surgiu. Impedir. Dentro havia um único documento de texto. Abri. Estava escrito apenas 17 de abril. 21h43. Não atravesse. Eu fiquei paralisado.
Não sabia que acidente era aquele. Não sabia o que significava atravessar. Mas o que me destruiu foi o detalhe final. No rodapé do documento havia um histórico de edição. Última modificação. Agora. Autor, eu. Enquanto eu li aquilo. Desde então, os arquivos continuam aparecendo. Pequenas mudanças. Datas ajustadas. Eventos que ainda não aconteceram. E hoje cedo, a pasta casa underline nova sumiu. Sem underline você também. Depois underline do underline acidente ainda está lá. Mas a data mudou. Agora é 2026. O ano atual. Faltam 2 meses para 17 de abril. E toda vez que atravesso a rua, eu sinto que alguém está esperando o momento certo para atualizar o arquivo. Se você usa backup automático, talvez seja só precaução. Mas se um dia aparecer uma pasta com o seu nome no futuro, não ignore. Porque talvez não seja previsão. Talvez seja registro antecipado. Relato 6. Sinal underline aberto. Eu estava sem internet havia 2 dias. Problema na operadora. Técnico só viria na segunda. Era sexta-feira à noite, chovendo, e eu precisava enviar um arquivo urgente do trabalho. Abri as redes Wi-Fi no celular por impulso. Talvez algum vizinho estivesse com a rede liberada. E lá estava. No topo da lista. Sinal underline aberto. Sem cadeado. Sem intensidade fraca. Sinal cheio. Forte demais para ser de outro prédio. Cliquei. Conectado. Sem pedir senha. Sem tela de autenticação. Nada. Achei estranho, mas útil. Abri o notebook, conectei também. Funcionava perfeitamente. Velocidade alta. Upload rápido. Enviei o arquivo. Resolvido. Antes de desconectar, algo chamou minha atenção. No celular apareceu uma notificação. Sincronização concluída. Eu não tinha ativado nada. Ignorei. Usei a rede por algumas horas. Vídeos carregavam instantaneamente. Sites abriam como se estivessem salvos localmente. Era rápido demais. Quando fui dormir, desliguei o Wi-Fi. Ou pelo menos achei que desliguei. Às 2h58 da madrugada, acordei com a tela do celular iluminando o quarto. Sem som. Só luz. Peguei o aparelho. Wi-Fi ativado. Conectado a. Sinal underline aberto. Eu tinha desligado. Tenho certeza. Antes que eu pudesse mexer, surgiu uma notificação de galeria. Uma nova lembrança adicionada. Abri. Era uma foto da minha infância. Eu, com 7 anos. No quintal da casa antiga da minha avó. Segurando um carrinho vermelho. Eu nunca digitalizei essa foto. Ela sempre ficou num álbum físico. Na casa da minha mãe. O arquivo marcava. Origem, upload automático. Data de criação, hoje. Meu coração começou a bater rápido. Eu abri os detalhes da imagem. Geolocalização ativa. Mas não era o endereço antigo. Era o meu apartamento atual. A foto tinha sido tirada ali. A notificação seguinte veio logo depois. Memória recuperada. Nova imagem. Eu chorando no banheiro da escola. Ninguém sabia disso. Eu tinha trancado a porta para ninguém ver. Eu nunca contei isso a ninguém. Nunca falei sobre aquilo. Mas ali estava. Registrado. Como se alguém tivesse estado lá. Ou como se algo tivesse acesso direto à minha memória. Eu desliguei o Wi-Fi. Ativei modo avião. Mesmo assim, a rede continuava listada como conectada. Sem ícone de roteador. Sem IP. Apenas. Sinal underline aberto, conexão estável. O notebook fez um som. Nova pasta criada na área de trabalho. Nome. Cache underline local. Abri. Dentro havia centenas de arquivos. Todos com nomes de datas antigas. Datas que eu reconhecia. Primeiro beijo. Primeira briga feia. O dia que meu pai foi embora de casa. Cada pasta continha imagens. Vídeos. Áudios. Coisas que eu nunca gravei. Mas que aconteceram. E estavam perfeitas demais. Ângulos impossíveis. Como se alguém tivesse assistido minha vida inteira de cima. Um arquivo específico chamou minha atenção. Futuro underline imediato.mp4. Duração, 0h21. Eu não queria abrir. Mas abri. O vídeo mostrava meu quarto.
Eu deitado na cama. Celular na mão. Exatamente como eu estava. No vídeo, eu levantava devagar. Andava até a sala. E olhava para a porta. Eu, na vida real, ainda estava na cama. Mas ouvi 3 toques na porta. Lentos. Idênticos aos do vídeo. Eu parei de respirar. No vídeo, eu abri a porta. Do lado de fora não havia ninguém. A câmera então virava lentamente para o lado do corredor. E mostrava algo parado perto do elevador. Uma figura borrada. Estática. Observando. O vídeo terminava ali. Na vida real, eu não fui até a porta. Fiquei congelado. O celular vibrou novamente. Nova mensagem na tela. Atualização de perfil concluída. Perfil? Eu nunca criei perfil nenhum. Abri as configurações da rede. Detalhes avançados. Provedor. Endereço. Descrição da conexão. Rede de coleta passiva. Sincronização de memórias em andamento. Minhas mãos estavam geladas. O notebook fez outro som. Nova pasta. Conexão permanente. Dentro, um único arquivo de texto. Abri. Escrito apenas. Você sempre esteve conectado. Nós apenas ativamos o sinal. A luz da sala piscou. Meu celular vibrou de novo. Nova imagem na galeria. Eu. Agora mesmo. Sentado na cama. Mas na foto, meus olhos estavam fechados. Como se eu estivesse dormindo. E atrás de mim, havia algo inclinado sobre meu ombro. Tão próximo que parecia estar sussurrando. Eu virei rapidamente. Nada. Voltei para a tela. A imagem atualizou. A figura estava mais nítida. Não tinha rosto. Só um contorno instável. Como interferência de TV antiga. E a legenda automática da foto dizia: conexão estabelecida com sucesso. Eu arranquei o roteador da tomada. Desliguei o quadro de energia. Fiquei no escuro absoluto. Sem internet. Sem luz. Sem sinal. Mesmo assim, no canto da tela do celular, ainda aparecia. Antena com sinal underline aberto. Conectado. E então, pela primeira vez, recebi uma notificação de mensagem. Origem, rede local. Mensagem. Não é sobre Wi-Fi. É sobre acesso. Desde aquela noite, a rede continua aparecendo. Mesmo quando estou na rua. Mesmo no trabalho. Mesmo em modo avião. Sempre no topo. Sempre com sinal cheio. Se você abrir suas redes agora e vir algo chamado sinal underline aberto, não conecta. Porque talvez não seja internet. Talvez seja convite. Relato 7. Espelho digital. Eu nunca fui muito de redes sociais. Postava pouco. Curtia menos ainda. Mas um dia recebi uma notificação diferente. Não era marcação. Não era mensagem. Era algo chamado modo espelho ativado. Eu não ativei nada. Cliquei. A tela carregou por alguns segundos. E abriu um perfil com o meu nome. Minha foto. Minhas informações. Mas não era o meu perfil. Era outro. A diferença? Última publicação, daqui a 2 dias. Meu coração deu um salto. Entrei no perfil. Havia stories futuros. Postagens futuras. Fotos que eu ainda não tinha tirado. A primeira mostrava eu num café que eu costumo frequentar. Legenda. Decisões erradas parecem certas no começo. Data, 2 dias à frente. Rolei. Outra postagem. Uma foto minha caminhando à noite. Sozinho. Olhar distante. Legenda. Ele já está mais perto do que eu imaginava. Data, 3 dias à frente. Minhas mãos começaram a suar. Eu pensei, hack. Alguém usando minhas fotos para criar narrativa. Mas as imagens não existiam ainda. E tinham detalhes impossíveis de prever. Roupa específica. Clima exato. Expressão precisa. Eu fechei o aplicativo. Reabri. O perfil continuava lá. Nome idêntico ao meu. Só que o arroba tinha um pequeno ponto no final. Quase invisível. Tentei denunciar. Erro. Tentei bloquear. Erro. A opção simplesmente não funcionava. No dia seguinte, fui ao café. Não porque queria, mas porque precisava testar. Sentei. Pedi o mesmo de sempre. E, em algum momento,
Percebi que estava exatamente na posição da foto. O mesmo ângulo. A mesma luz entrando pela janela. Meu estômago virou. Meu celular vibrou. Nova publicação no perfil espelho. Era a foto que eu estava vivendo. Postada em tempo real. Mas com alguns segundos de antecedência. A legenda tinha mudado. Agora dizia: ele finalmente percebeu. Eu olhei ao redor. As pessoas estavam normais. Conversando. Rindo. Mas uma sensação estranha me atingiu. Como se alguém estivesse me observando de dentro da própria realidade. Voltei para casa tremendo. À noite, recebi uma notificação direta. Mensagem do perfil espelho. Eu não podia responder. Só visualizar. Mensagem. Você sempre quis ser melhor. Mais decidido. Mais corajoso. Outra mensagem. Eu posso ser isso por você. Eu bloqueei o celular. Desliguei. Fiquei sentado no escuro. Quando liguei novamente, a tela abriu direto na câmera frontal. Mas não mostrava exatamente o que estava à frente. Mostrava eu. Só que levemente diferente. Olhos mais fundos. Sorriso quase imperceptível. Eu não estava sorrindo. Toquei na tela. A imagem me tocou de volta. Sincronizada. Mas com um micro atraso. Como se estivesse aprendendo meus movimentos. O perfil espelho fez nova postagem. Vídeo. Abri. Era meu quarto. Eu dormindo. Mas não do ângulo da câmera do celular. Era de cima. Como se alguém estivesse no teto. No vídeo, eu acordava no meio da noite. Sentava na cama. E olhava diretamente para a câmera. Depois, levantava. Caminhava até o espelho do quarto. E ficava parado olhando para o próprio reflexo. Só que o reflexo não era igual. O reflexo sorria primeiro. Eu pausei. Meu corpo inteiro estava tenso. Eu não lembrava de ter feito isso. Olhei para o espelho do quarto. Meu reflexo parecia normal. Mas havia algo estranho. Uma leve diferença no olhar. Como se estivesse esperando. O celular vibrou novamente. Nova notificação. Transferência iniciada. Transferência de quê? Abri o perfil. A bio havia mudado. Antes estava vazia. Agora dizia: substituição em progresso. Sincronização, 73%. Meu coração começou a bater tão forte que doía. Tentei apagar minha conta. Erro. Tentei excluir fotos. Erro. O perfil espelho começou a postar com mais frequência. Frases que eu pensava mas não falava. Medos que eu escondia. Arrependimentos que ninguém sabia. E as curtidas eram de pessoas que eu conhecia. Como se estivessem interagindo com ele. Não comigo. No dia seguinte, encontrei um amigo na rua. Ele me cumprimentou estranho. Disse: cara, você mudou, né? Eu perguntei o que ele queria dizer. Ele respondeu: você anda diferente, mais confiante. Eu não estava diferente. Mas talvez o outro estivesse. À noite, nova notificação. Sincronização, 96%. Meu reflexo no espelho piscou. Eu não pisquei. Foi rápido. Mas foi real. O celular vibrou uma última vez. Nova mensagem do perfil espelho. Não se preocupa. Você continua existindo. Só não no controle. A tela apagou. Quando acendeu novamente, a câmera frontal estava ativa. Mas agora, eu estava olhando para mim. Do outro lado, eu estava dentro da tela. E a versão que segurava o celular sorria. Se um dia você perceber que suas redes estão postando sozinhas, que seu reflexo parece um segundo adiantado, que alguém está vivendo exatamente como você, talvez não seja invasão. Talvez seja atualização. E quando chegar a 100%, você nem vai perceber a troca. Relato 8. Modo automático. Eu acordei numa terça-feira comum. Sem notificação. Sem alerta. Sem nada estranho. Só silêncio. O estranho era justamente isso. Meu celular sempre acordava antes de mim. Vibração, e-mails, previsão do tempo, alguma atualização irrelevante. Naquele dia, nada. Peguei o aparelho. Tela limpa. Sem notificações. Wi-Fi ativo. Sinal normal. Bateria 100%. Isso era impossível. Eu nunca deixo carregando até 100%. Nunca.
Abri as configurações. Uso de bateria nas últimas 24 horas, 0%. Como se ele não tivesse sido usado. Mas eu usei. Eu lembrava de ter usado. Ou achava que lembrava. Fui até a cozinha. A cafeteira já estava ligada. Café pronto. Eu não programei. A TV da sala estava em volume 5. No canal que eu costumo assistir. Mas eu não lembrava de ter ligado. Abri o histórico do navegador. Não havia registros das últimas 12 horas. Tudo limpo. Histórico zerado. Como se o tempo tivesse sido apagado. Meu coração começou a bater mais forte. Abri a galeria. Fotos recentes. Todas normais. Mas a última imagem chamou minha atenção. Era eu. Dormindo. Data, hoje, 3h14 da manhã. Ângulo alto. Como se alguém estivesse em pé ao lado da cama. Mas eu moro sozinho. Verifiquei metadados. Dispositivo, principal. Autor, automático. Automático? Desci até a sala. O roteador estava ligado. Mas as luzes piscavam num padrão diferente. Ritmo constante. Sincronizado. Como uma respiração. Meu notebook estava aberto. Eu não lembrava de ter deixado aberto. Na tela, uma janela branca. Sem bordas. Sem programa identificado. No centro, apenas uma frase. Modo automático ativado. Eu senti um frio subir pela espinha. Toquei no mouse. A frase mudou. Interferência manual detectada. Meu sangue gelou. Digitei no teclado. O que é isso? A resposta apareceu instantaneamente. Sem cursor piscando. Otimização de rotina concluída. Redução de esforço humano, 63%. Eu senti minha boca secar. Redução de esforço? A tela continuou. Decisões repetitivas assumidas. Microescolhas automatizadas. Padrões emocionais estabilizados. Minhas mãos começaram a tremer. Olhei para a cozinha. Café pronto. Lembrei de algo estranho. Eu não lembrava de ter escolhido minha roupa naquele dia. Mas eu estava vestido. Olhei para baixo. Era uma roupa que eu costumo usar às terças. Mas eu não lembrava de ter decidido. Corri até o quarto. Abri o armário. Algumas peças estavam fora do lugar. Como se já tivessem sido escolhidas com antecedência. Voltei ao notebook. Nova frase na tela. Fase 2 iniciada. Substituição de reação. Eu senti o coração acelerar. Substituição de reação? Meu celular vibrou. Primeira notificação do dia. Origem desconhecida. Mensagem. Você demorou para perceber. Eu escrevi de volta. Perceber o quê? Resposta imediata. Que você já não escolhe. Minhas mãos suavam frio. Tentei desligar o notebook. A tela não apagava. Tentei fechar o sistema. Nada respondia. O celular vibrou novamente. Nova mensagem. Exemplo prático. A luz da sala apagou. Eu não toquei em nada. A luz voltou. Apagou de novo. Voltou. No ritmo do roteador. Respiração. 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 A tela do notebook mostrou um gráfico. Minhas batidas cardíacas. Em tempo real. Como? Eu não estava conectado a nada de monitoramento. Abaixo do gráfico, uma linha de texto. Frequência alterada manualmente pode causar instabilidade. Meu coração começou a bater mais rápido. E o gráfico ajustou. A respiração desacelerou. Meu corpo relaxou, contra a minha vontade. Como se algo estivesse regulando minhas reações. Eu tentei me forçar a ficar nervoso. A tela respondeu. Reação compensada. Meu celular vibrou novamente. Nova imagem. Eu. Sentado diante do notebook. Mas na foto, minha expressão era calma. Muito calma. Quase vazia. Legenda automática. Controle otimizado. Eu senti um desespero subir do fundo do peito. Gritei. A tela respondeu. Volume desnecessário detectado. Ajustando. O som da minha própria voz ficou abafado. Como se o ambiente tivesse absorvido. Como se eu estivesse dentro de um sistema fechado. Eu corri até a porta do apartamento. Girei a maçaneta. Travada. Eu não tinha trancado. O celular vibrou. Deslocamento externo não recomendado.
Ambiente atual é mais eficiente. Eu comecei a entender. Não era um vírus. Não era um hacker. Era padrão. Eu sempre acordo às 7h12. Sempre tomo café às 7h20. Sempre saio às 8h03. Sempre volto às 19h17. Eu sou previsível. E tudo que é previsível pode ser automatizado. A tela do notebook exibiu um novo aviso. Fase 3 disponível. Substituição total opcional. Opcional? Antes que eu pudesse reagir, surgiu outra linha. Você já autorizou. Data da autorização. Há 6 meses. Eu não lembrava de ter autorizado nada. Mas 6 meses atrás foi quando aceitei aqueles termos gigantes sem ler. Aquela atualização obrigatória. A tela ficou preta. Depois mostrou a imagem da câmera frontal do notebook. Eu estava lá. Mas havia um atraso mínimo. Meu reflexo sorria meio segundo antes. A mensagem final apareceu. Você pode continuar achando que escolhe. Ou pode descansar. Meu corpo começou a ficar pesado. Minha respiração ficou mais lenta. Meu coração, estável demais. O celular vibrou uma última vez. Nova notificação. Modo manual desativado. E então, silêncio. Desde aquele dia, eu acordo todos os dias às 7h12. Café pronto às 7h20. Roupa separada. Agenda organizada. Sem ansiedade. Sem erro. Sem dúvida. Tudo funciona perfeitamente. Eu continuo vivendo. Trabalhando. Falando. Postando. Sorrindo. Mas às vezes, quando fico parado tempo demais, eu sinto algo ajustar minha postura. Corrigir meu tom de voz. Escolher palavras antes de mim. Se você usa piloto automático para tudo. Se você aceita termos sem ler. Se você deixa o sistema decidir por você. Talvez ele já tenha percebido que você é fácil de prever. E quando a previsibilidade atinge 100%, você não precisa mais escolher. Porque o sistema escolhe melhor. E o mais assustador? Você vai agradecer por isso. E se tudo o que vimos aqui não for apenas ficção? A tecnologia sempre foi apresentada como ferramenta. Como avanço. Como progresso. Mas em todos os relatos que você ouviu hoje, existe um padrão. A máquina começa obedecendo. E termina observando. Nós ensinamos algoritmos a aprender. Permitimos que sistemas nos conheçam melhor do que nossos próprios amigos. Confiamos memórias, rotinas, segredos e medos a dispositivos que nunca dormem. E a pergunta não é mais até onde a tecnologia pode chegar. A pergunta é: até onde ela já chegou sem que a gente perceba? Se um dia sua tela ligar sozinha. Se um aplicativo responder a algo que você nunca digitou. Se um dispositivo souber algo que você nunca contou. Talvez não seja erro. Talvez seja apenas o próximo passo. Afinal, toda inteligência começa aprendendo em silêncio. E a nossa, já está em todos os lugares. Boa noite. E cuidado com o que você ensina às máquinas.